seguindo o vídeo então aqui, né, sequência do vídeo anterior, ó, como aqui então a gente tem, ó, era mais, esse número aqui é menos, então aqui eu estou somando as duas equações, aí então acaba uma mais, né, só que aí o outro número é menos, então fica menos. Menos, aí esse valor aqui e o log da outra. Então se a gente for ver essa conta aqui, ó, essa continha aqui da frente eu até já fiz, ó, 0,767 mais 1,7 dá 2,467. E aqui vai ficar menos. Aí vai ter esse valor numérico aqui, que a gente pode botar em evidência, foi isso que eu fiz, né? Vezes, tá? Esse valor aqui, vezes. E aí a gente vai ter isso aqui, ó, o log do ferro 2 vezes o sério 3+, dividido por concentração do ferro 3+, vezes a concentração do sério 4+. E aí, pessoal, eu vou mostrar um negócio que está aqui, ó. Quando a gente está no ponto de equivalência, todo ferro 2 virou, digamos que todo ferro 2 virou ferro 3, né? E todos, se a gente admitir que todo, mas não é todo, né? Mas vamos pensar assim, ó, no ponto de equivalência, vamos pensar, não vou falar mais a palavra todo, vamos pensar de um jeito mais correto, ó. No ponto de equivalência, o ferro 2, que tinha ali na Erlenmeyer, a maior parte dele virou ferro 3. Já o sério 4, a maior parte dele virou sério 3, né? O ferro 2 virou ferro 3, né? E o sério 4 virou sério 3. Beleza. Nesse ponto de equivalência aqui, a quantidade de ferro 3 formada é proporcional à de sério 3. Se a quantidade de ferro 3 formada é igual à de sério 3, e esses números estão multiplicando aqui em cima e aqui estão dividindo aqui embaixo, então eu posso anular sério 3 com ferro 3. Se a quantidade de ferro 2 é proporcional à de sério 4, porque lá no ponto de equivalência a gente vai ter uma miserinha de nada desse e uma miserinha de nada desse, mas as duas misérias são igual. Então, mesmo que seja um número bem pequeno, esse número aqui é igual ao desse aqui. Então, eu posso anular também. Então, se eu anulo esse com esse e esse com esse, certo? A gente vai ter divisão de números iguais. E então, isso aqui vai dar 1, e log de 1 é 0, certo? E aí, então, se eu fizer, eu vou multiplicar esse número aqui por 0. Aí, quando eu fizer o log de 1 e log de 1 é 0, eu vou multiplicar esse número daqui por 0 e vou acabar com ele. Então, na real, nós ficamos só com isso aqui, ó, tá? 2 vezes o eletrodo, que é o cátodo, é igual a 2,467. E aí, agora, para mim descobrir o eletrodo do cátodo, basta pegar esse valor aqui e passar o 2 para cá dividindo, né? Então, se eu dividir por 2 esse valor, ó, porque esse 2 veio para cá dividindo, né? Se eu dividir por 2 esse valor, eu já tenho o potencial do cátodo. Então, no ponto de equivalência, se eu subir aqui, ó, no ponto de equivalência, o cálculo, na real, eu fiz tudo isso aqui para fazer uma dedução para vocês enxergarem. Mas o cálculo, na real, que a gente faz é só isso aqui, ó. Na real, no ponto de equivalência, basta a gente somar os dois potenciais de redução padrão, que a gente tira lá das informações que vem do livro, ou num exercício, isso vai ter que ser dado no enunciado do exercício, os potenciais de redução padrão dos elementos, né? A gente, no caso aqui, soma os dois, depois divide por 2, e esse resultado aí, ele é o potencial do cátodo. E aí, a gente só desconta do potencial do cátodo o potencial do ânodo, que é o do eletrodo de referência, que é sempre aquele valor, o 0,241, que a gente até já usou no cálculo anterior. Então, vejam que é uma explicação gigante para um resultado de conta idiota até, que é pegar os dois potencial padrão de redução, somar e dividir por 2 e aí depois descontar o potencial do ânodo. Só que se eu chegar aqui e explicar desse jeito, aí daí tem que me botar para a rua, né? Porque eu não posso fazer isso aí, né? Entendeu? Dizer, aí seria assim, ó, tu tá querendo estudar química para passar num concurso, sei lá o quê, tudo bem. Mas agora daqui uns dias depois vocês vão estar dando aula. E vocês não vão dar aula desse jeito, né? Ah, para descobrir aqui, tu faz assim, tu soma esses dois, divide por 2 e diminui desse e deu. Entenderam? Então, eu só quis dizer isso, que atrás dessa continha bem simplória que a gente vai sempre usar nas volumetrias aqui, porque é essa conta que a gente vai fazer, existe toda essa lógica aqui, ó, dos fenômenos que aconteceram no ponto de equivalência de uma reação de oxirredução, certo? Bem interessante, né?
Seguindo adiante aqui, agora a gente vai no último ponto, que é após o ponto de equivalência. Pessoal, após o ponto de equivalência é a mesma lógica de antes do ponto de equivalência. A única coisa que muda é que agora, depois do ponto de equivalência, o elemento químico que mais vai se descarregar no eletrodo de trabalho é o sério, o titulante, tá? Então, depois do ponto de equivalência, a gente vai considerar que quem mais se descarrega no eletrodo é ele que vai influenciar a variação de potencial, né? Porque até o ponto de equivalência se chegou num potencial fixo ali. Agora, quem é que vai conseguir contribuir para aumentar o potencial? É só o excesso de titulante. Então, a gente nem considera mais o ferro, entenderam? A gente vai considerar só o excesso de titulante. Então eu vou fazer o mesmo esquema, ó. É o potencial da célula, que é igual ao potencial do cátodo, menos o potencial do ânodo. Agora o potencial do cátodo, quem se descarrega lá no cátodo é o sério 4+, que é o titulante. Inclusive eu nem escrevi a reação aqui, mas a reação é sério 4+, reagir com ferro 2+, e o sério se transforma em sério 3+, né? Então o produto da reação do sério é o sério 3+, tá? Por isso que esse log aqui eu boto o produto pelo reagente, tá? Eu nem entrei em detalhe aqui, se vocês lembrarem das aulas de quali, ou até se for estudar em um livro, vocês podem pegar um livro que isso aqui está invertido. Aí o cara olha assim, pô, o professor ensinou que o produto era aqui, o reagente era aqui embaixo, eu pego esse livro aqui, o troço está invertido. Se tu pegar um livro em que isso aqui está invertido, pode prestar atenção que aqui está sinal de mais, entenderam? Mas eu gosto de decorar assim, desse jeito, porque aí eu já sigo sempre naquela leva do equilíbrio químico, né? Produto dividido por reagente, sabe? Eu prefiro assim, decorar desse jeito aí. Aí o sinal aqui é menos, né? Tu pode fazer uma equação da inércia com sinal positivo, só que aí tu vai ter que botar reagente dividido por produto. Então eu não gosto disso. Então eu já sigo nessa leva aí, porque a gente passa a quali inteira escrevendo constante de equilíbrio químico, onde é igual a concentração dos produtos dividido por reagente. Então eu já vou nessa balada aí de produto por reagente, entenderam? Vamos lá. Aqui então o que foi feito é exatamente igual, até vou voltar depois para mostrar para vocês, mas é exatamente igual ao tipo de cálculo feito antes do ponto de equivalência. Só que agora eu estou considerando sério, então a reação do sério é sério 4+, virar sério 3, então eu vou botar o potencial padrão de redução do sério, que eu tiro lá do livro, menos esse valor constante aqui, que é dividido por N, mas o sério está ganhando um elétron só, né? E virando sério 3+, então é dividido por 1, então não precisa fazer. E vezes aqui o log dos produtos, que é a concentração de sério 3+, dividido por sério 4+. E aí depois, toda essa parte aqui é a equação de Nernst do cátodo. E aí depois tem que vir menos. Aí teoricamente deveríamos fazer a equação de Nernst para o ânodo. Só que no caso aqui a gente está usando um ânodo de eletrodo de trabalho, onde tem um potencial de célula constante, tá? E a gente só digita o valor, então, não precisa fazer a conta. Inclusive lá na quali, quando a gente fazia esses exercícios aqui, ó, eu pedia o potencial de célula, eu dava um elemento químico que estava se reduzindo, né? E depois um outro que estava se oxidando, e aí a gente tinha que calcular os dois, né? Fazia uma equação de Nernst, a outra equação de Nernst. A gente fez a aula prática disso, lembram disso? A pilha de Daniel, a gente fez lá no laboratório. Então, isso tudo a gente viu lá em quali, tá? E aí aqui, depois do ponto de equivalência, também tem aquele ponto de segurança para a gente, né? Tipo uma bengala, né? Aqui no caso é o seguinte, ó. Quando eu tiver a concentração de sério 3+, igual a de sério 4+, eu vou dividir um número igual a ele mesmo e dar 1. Log de 1 é 0. E aí eu vou multiplicar esse número por 0 e eu acabo com ele. Então, na verdade, nesse ponto, quando essas duas concentrações forem iguais, o potencial da célula é só fazer esse potencial de redução padrão aqui do elemento, menos o potencial do eletrodo de referência. Então é bem barbada, né? No caso aqui, só o potencial do cátodo vai dar 1,70, mas ele tem que descontar daqui, né? Para ir lá para o gráfico, não vamos esquecer disso. Ó. O valor que vai para o gráfico é o potencial da célula, não é só o potencial do cátodo, tá? E quando é que a gente vai ter essa condição de ter a quantidade igual de sério 3 com sério 4? Vai ser assim, ó. Vamos pensar aqui, agora eu vou aplicar esses cálculos aqui no exercício. Até agora eu estava deduzindo as equações, tá? Mas, eu não tenho o gráfico aqui, né? É assim, eu não vou voltar lá nas imagens, vamos fazer assim, eu vou explicar assim, ó.
Quando é que eu vou ter essa situação de ter quantidade de série 3+, igual a de série 4+? Vai ser quando eu gastar... Ó, aquele primeiro ponto de ancoragem era quando eu gastei a metade da quantidade de titulante que eu tinha que gastar para chegar no ponto de equivalência, né? Pois é. Então, essa situação aqui ela só vai acontecer depois que eu cheguei no ponto de equivalência e quando eu gastar a metade do volume até eu chegar ali, sabe? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que o ponto de equivalência fosse 10 ml de titulante. Então, aquele primeiro ponto lá, que era a primeiro... Antes do ponto de equivalência, que era um ponto com essa situação aqui, seria quando eu gastasse 5 ml, entenderam? Porque 5 ml é a metade de 10. E esse ponto aqui vai ser quando eu gastar 15 ml. Por quê? Porque 15 é... Eu cheguei no ponto, que era 10 ml, e agora eu estou gastando mais a metade do valor que eu cheguei até ali, que no caso é 5 de novo. Então, isso vai dar 15, entenderam? Então, se o ponto de equivalência da titulação fosse 15... Aliás, 15, se fosse 10 ml, eu tenho um ponto que é muito barbada de calcular, muito barbada, rapidão assim, a gente calcula, que seria em 5 ml, e outro ponto bem rapidão, o cara faz quase de cabeça o cálculo, né? Porque é só descontar esse cálculo que tu faz de cabeça, né? Porque tu vai pegar o exercício e está dito ali, ó, potencial padrão de redução do sério, 1,7. E aí tu vai só descontar de 1,7, 0,241. De cabeça modo é dizer, né? Dá um trabalhinho fazer também, não é tão óbvio assim. Mas é só esse cálculo aí, um número menos o outro. E aí esse número aí que der é o potencial da célula. Então se tu fizer teus cálculos todos lá no Excel e não passou por aquele número, tá errado, certo? Então, eu já vou acabar esse vídeo, mas eu disse uma coisa eu vou ter que fazer, né? Que eu disse que eu ia voltar nesse... Eu ia pegar eu falei que esse modo de calcular após o ponto de equivalência é igualzinho o modo de calcular antes do ponto de equivalência, né? O que muda é só o eletrólito que eu estou estudando aqui no potencial do cátodo. Eu só vou voltar aqui para mostrar que é isso mesmo. Ó, aqui é a região antes do ponto de equivalência. Veja que a gente está fazendo tudo igual. Só o que muda é que antes do ponto de equivalência eu fico... Quem está se descarregando no eletrodo é o ferro 3+, virando ferro 2, né? E depois do ponto de equivalência, quem está se descarregando no cátodo é o sério 4+, virando sério 3+. Então, é o mesmo modelo de cálculo. Mesmo. Então, vocês vejam que a volumetria de oxirredução é bastante teoria por trás dela, mas depois, nos cálculos, ela parece até simples, porque dá uma enxugada, os cálculos não são tão extensos, né? A teoria é muito mais extensa que os cálculos, tá? Então, vou encerrar esse vídeo aqui e sigo no próximo.